Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês aí da sala da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual, e assim vamos aprender juntos. Convido vocês então a tomarem assento, providenciarem lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, convite feito, vamos lá para o nosso quadro. Na aula de hoje, nós iremos retomar os conteúdos estudados ao longo desta semana, ok? Nós vamos fazer uma retomada desses conteúdos. E nós iremos estudar então todas as habilidades que desenvolvemos ao longo da semana. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é revisar o estudo sobre fábulas, sobre o gênero textual fábulas. O segundo, revisar o estudo sobre a ordem das palavras. E o terceiro, revisar o estudo sobre sons nasais. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro, você consegue identificar o gênero textual fábula se você tiver com um texto em mãos e ele for uma fábula, é do gênero textual fábula, você consegue identificar? Eu acredito que sim, mas se não, nós vamos retomar na aula de hoje. Você consegue formar uma frase com a ordem correta das palavras? Você consegue escrever uma frase na ordem correta das palavras? Eu também acredito que sim, nós já estamos estudando esse conteúdo há algum tempo. Caso não, nós vamos retomar na aula de hoje. Você consegue identificar as palavras com sons anasalados? Ou seja, com sons nasais? Eu também acredito que sim, porque nós estudamos isso longamente nesta semana. É hora da leitura e o texto que nós iremos ler juntos agora é A Lebre e a Tartaruga. Convido vocês para lerem daí e eu vou ler daqui, mas nós vamos ler juntos. Então vamos lá. A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai longe. Belíssima história, não acham? A lebre, ela se achava superior à tartaruga na corrida. Porém, a tartaruga, ela foi bem mais objetiva do que a lebre. Ela não parou um só minuto. Porém, também, a lebre, se achando a força máxima da corrida, parou para cochilar. E o que é que aconteceu? A tartaruga acabou ganhando. Então, devagar se vai longe, ou devagar e sempre, essa é a moral da nossa história.
Vamos retomar os conteúdos estudados na semana. Vamos começar pelas fábulas. O texto que acabamos de ler, por exemplo, é uma fábula, mas nós vamos ver um pouquinho das características desse gênero textual. Quais são as principais características de uma fábula? Bem, a fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, é uma história inventada, uma história fictícia. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, dentre outros. No caso do texto que lemos, a lebre e a tartaruga, nós temos ali dois animais, claro, a lebre e a tartaruga, e com características humanas. A tartaruga, persistente. A lebre, o que é que ela fez? Ela descansou, ela cochilou, né? Ela apresentou aí um pouco de preguiça. Ok? Então, são características da fábula, tá? Não esqueçamos, geralmente há animais que têm características humanas. Professor, pode ser só animal? Não, não. Por exemplo, eu posso contar uma história onde uma mesa tem fala, uma mesa apresenta características humanas. Por exemplo, essa mesa pode dialogar aí com uma cadeira, que também tem a fala dentro do texto, que também tem as características humanas. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento, ok? Então, a partir dessas características, a história aí ela vai se desenrolando, ok? E sempre vai nos levar à construção de um ensinamento, que é o que nós chamamos de moral da história. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Bem, por ter essa característica de ser contada geralmente de forma oral, né, uma história que vem aí de avô para filho, de avô para o pai, do pai para o filho. Por ter essa característica, então a mesma história ela pode ter várias versões, podem ter vários elementos, ok? Mas sempre vai nos levar a refletir sobre o nosso comportamento ou comportamento das pessoas dentro da sociedade, ou seja, com as demais pessoas do nosso convívio. As fábulas podem ser escritas em prosa, que é prosa, são textos em parágrafos, ok? Ou mesmo em versos, que são textos em agrupamentos. Nós já vimos isso, já estudamos sobre versos e prosas, ok? São as estrofes, tá bom? Então, a fábula ela pode ser escrita em prosa, que é texto em parágrafo, ou em verso, que são textos em estrofes. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e ao tempo e o espaço, relacionando-se ao habitat delas. Foi o que vimos na história da lebre e da tartaruga. O título já diz, a lebre e a tartaruga, ou seja, o título ele já traz aí os personagens, tá bom? E o caminho que eles percorreram aí na história, na verdade, o espaço da história é o habitat deles. Ok? É o habitat natural desses animais. E a linguagem da fábula também ela é simples, objetiva e direta. Ou seja, ela não tem arrudeios, tá bom? Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. E todas essas partes elas são precisas, ou seja, são de fácil entendimento dos leitores, tá bom? E pode haver diálogo com a presença do discurso direto. Tá bom? Um diálogo onde a escrita ela está no discurso direto, ou seja, objetiva.
A estrutura da fábula, então, sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início apresentamos os personagens e a situação, no meio desenvolvemos o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação, no fim criamos um final surpreendente que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a moral da história, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia, a lebre, a rapidez, a tartaruga, a lentidão. E sobre ordem das palavras, o que é que vimos ao longo desta semana? Vamos ler a frase a seguir. A bicicleta quebrou antes da ladeira grande. O que é que nós temos aí? Nós temos uma frase objetiva, na verdade bastante objetiva. Eu sei que a bicicleta quebrou antes da ladeira grande. Eu não preciso fazer nenhum esforço enquanto leitor para entender o que essa frase está querendo me dizer. É uma frase simples, objetiva e direta. O discurso da frase está direto. A forma como as palavras estão postas na frase acima, damos o nome de ordem direta. Então, a bicicleta quebrou antes da ladeira grande é a ordem direta. Não tem vírgula para exigir um pouco mais de mim para eu entender, ok? Não tem palavras fora de lugar, tá bom? Está de fácil entendimento. Mas caso resolvêssemos mudar tal ordem, a ordem da frase, obteríamos como resultado, antes da ladeira grande, vírgula, a bicicleta quebrou. Antes da ladeira grande, a bicicleta quebrou. Vejam que a ordem das palavras ela foi modificada. Ou ainda, quebrou antes da ladeira grande, a bicicleta. Mais uma vez, a ordem foi invertida. E outra coisa, no segundo exemplo, nós temos agora não uma vírgula só, mas sim duas vírgulas. No primeiro, uma vírgula. Na frase anterior, na frase original, nós não temos vírgula. Isso vai exigir sempre do leitor um pouco mais de esforço para entender o que a frase está querendo de fato nos dizer, que é que a bicicleta quebrou antes da ladeira grande. Observamos que a ordem, uma vez alterada, em nada modificou o sentido do discurso da mensagem. Ok? Então, o discurso da mensagem, ele continua o mesmo, só a ordem que não é mais a ordem direta, a ordem aí foi modificada. Isso significa dizer que a língua que falamos nos oferece várias possibilidades de comunicar algo de forma escrita. Isso não significa admitir que podemos fazer uso das palavras de qualquer maneira, de forma alguma, tá bom? Muito pelo contrário, há regras básicas que ajudam a lidarmos com o idioma que falamos. Entre eles estão as classes gramaticais e a pontuação adequada. Eu não posso sair por aí falando frases sem conexão entre as palavras, da forma como eu quero. Por quê? Porque as pessoas não vão me entender. Na verdade, ninguém se entenderia. Né? Então, há regras básicas que nos ajudam a falarmos e principalmente escrevermos da forma correta, da forma direta, às vezes pode até ser da forma indireta, mas de uma forma que eu consiga ser entendido pelas pessoas que me escutam ou que leem aquilo que eu escrevo. E sobre os sons nasais? São as palavras com til, com M e com N. O que é que nós estudamos? O termo nasal é usado na classificação fonética dos sons da fala.
refere-se ao modo de articulação dos sons quando o palato mole se abaixa, permitindo que o ar passe de maneira auditiva através do nariz. O palato é essa parte superior da nossa boca. Na parte da frente, né, tem um osso grande que faz parte do crânio e atrás continua sendo palato, só que aí já não tem mais o osso, tá bom? Quando o palato abre e fecha, ele vai provocar o quê? O som nasal. Para ficar mais fácil, tampem o nariz aí e percebam o que é que acontece. A nossa voz ela muda. Por quê? Porque a nossa articulação de fala ela foi modificada, ok? Então eu tampei o nariz, quando eu tampo o nariz nós dizemos que o som ficou anasalado. E quando eu falo sem tampar o nariz, como é que eu sei que o som está anasalado? Porque o palato mole ele vai tampar a parte de cima e aí o ar não vai conseguir passar pelo nariz, tá bom? É um pouco disso que acontece em nós quando falamos aí de som anasalado. Faça aí um exercício, tampe o nariz e repita a frase: estudar é a nossa melhor diversão. Eu vou fazer. Estudar é a nossa melhor diversão. Percebam aí que o som saiu anasalado. Pronuncie o nome das figuras abaixo. Vamos lá. O que é que nós temos aí? E aqui? E aqui agora? Nós temos uma banheira. Banheira. Percebam, olha, que quando eu pronuncio aqui o ban, o som sai anasalado. Nós temos também um bombom. Quando eu pronuncio os dois bons, do bom e do bom, o som vai sair também anasalado. E o violão? O violão ele vai sair anasalado porque no A aqui nós temos o sinal gráfico til, tá bom? Então, essas são as três formas, tá bom? De escrita, de pronúncia de palavras, onde o som vai sair anasalado. Quando nós temos um N, quando nós temos um M ou quando nós temos um sinal gráfico til. Percebemos que as palavras com M, N ou til possuem aí sons anasalados. Em certos casos, a nasalidade vocálica do português permite oposição com sons orais, promovendo diferenças de significado. Olha só, lã e lá, só mudou o sinal gráfico trocado por um acento gráfico, tá bom? E o sentido é completamente diferente. Canto com cato, o can é de cantar e o cato é de catar. A única coisa que foi posta aqui foi uma letra que vai dar o som anasalado e aí mudou o significado. O mesmo acontece com mundo e mudo, minto e mito, ambas e abas, tumba e tuba e limpo e lipo. Agora nós vamos exercitar lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão. Leia o texto a seguir, depois anote as palavras que possuem sons nasais. Ok? Então vamos juntos ler o texto e vocês vão anotar as palavras que possuem sons nasais. Nós estamos trazendo aqui outra fábula, que é O Homem e o Machado. Ok? Então vamos ler juntos, vocês daí e eu daqui. Vamos lá? Um homem, certa vez, mandou forjar um machado e foi à floresta pedir às árvores que fornecessem um cabo para ele. As árvores decidiram que a oliveira deveria fornecer-lhe um bom cabo. O homem pegou nele, colocou-o no machado e começou a derrubar as árvores e a cortar os seus galhos. Disse o carvalho às outras árvores: bem feito para nós, somos culpados do nosso infortúnio, porque ajudamos o nosso inimigo a arranjar o cabo.
somos a causa da nossa própria ruína. Moral da história: aquele que ajuda o seu inimigo causa infortúnios a si próprio. Percebam que na história o homem, né, conversou aí com as árvores para que se fornecesse um cabo e as árvores inocentemente forneceram machado para ele e terminaram sendo aí prejudicadas. E a moral da história é: aquele que ajuda o seu inimigo causa problemas, infortúnios, né, a si próprio. Bem, esse texto é uma fábula, né? E nós vamos agora, vocês na verdade vão anotar aí as palavras que têm sons nasais, sons anasalados. São aquelas com M, N ou sinal gráfico TIL. Vamos lá, tempo para vocês anotarem. Vamos para a resposta. Nós temos aqui o homem, lá em cima, já lá no título, ó, homem. Nós temos dois M's. Nós temos aqui o machado, também lá no título, né? O mar. Nós temos aqui o nós temos o homem, nós temos o mandou, nós temos de novo, machado de novo, fornecessem, com N e com M o som anasalado. Nós temos aqui de novo, nós temos aí decidiram, nós temos aí fornecer-lhes, nós temos de novo, nós temos bom, nós temos homem, temos também machado, temos machado, começou, temos aí ainda bem, somos, tem um nós ali, temos o somos, temos o nosso, infortúnio, ajudamos, nosso, inimigo, arranjar. Temos o somos, temos o nosso de novo, ruína, moral e o que mais nós temos aí? Inimigo e infortúnios. Bem, são essas as palavras deste texto que tem sons anasalados. Prestem bastante atenção. São muitas, ou seja, grande parte das palavras da língua portuguesa vão possuir aí sons anasalados, tá bom? Ou com M, ou com N, ou com sinal gráfico TIL, tá certo? Segunda questão. Retire as seguintes informações do texto. Vamos a interpretar a fábula. Quais são os personagens, onde a história se passa e a quem o homem fez uma pergunta. E por último, qual é a mensagem do texto? Qual o texto? O texto que acabamos de ler. Tempo aí para vocês responderem. Vamos para a resposta.
Quais são os personagens do texto? Nós temos aí o homem, a árvore, a oliveira e o carvalho. Na verdade, as árvores, tá bom? Oliveira e carvalho. São esses os personagens do texto. Onde a história se passa? Qual é o espaço dela? Se passa em uma floresta. A quem o homem fez uma pergunta? Ele fez uma pergunta às árvores. Qual a mensagem do texto, ou seja, a moral da história? É aquele que ajuda o inimigo se dá mal. Vamos para a terceira questão. Reescreva as frases na ordem correta e encaixando o nome das figuras em destaque. Nós temos aí o Fernando tocou, nós temos também utilizaram, escrever, o para, e nós temos aí muito é fácil andar de quê? Então vocês vão reescrever a frase, colocando ela na ordem correta e encaixando a palavra correspondente à imagem que aqui está. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Fernando tocou o violão. Olha só, Fernando maiúsculo tocou o violão. Utilizaram o lápis para escrever? É uma pergunta. E por último, é muito fácil andar de bicicleta. Ok? Uma frase que expressa aí sentimento, tem um ponto de exclamação. Bem, o que estudamos na aula de hoje? Retomamos os conteúdos sobre fábulas, também o conteúdo sobre a ordem das palavras e ainda sobre sons nasais. Revisamos os conteúdos estudados na semana e realizamos atividades sobre estes conteúdos. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.